eu acompanhei o Verton no profissional, até acompanhei um pouco na base. O Noga a gente acompanhou mais no profissional também, pelo menos eu, né? Eu acabei acompanhando ele mais no profissional. O outro zagueiro aí já acompanhei muito pouco, então assim, eu não tenho tantas opiniões para poder analisar esse jogador. Mas quando a gente olha para o caso do Verton especificamente, porque o Noga ele já não está mais no Flamengo, né? Ele está lá, está emprestado, tem uma opção de compra lá fixada lá nesse empréstimo. Para ter a notícia de exercer, né, a compra, é porque o jogador tem pelo menos se mostrado útil. Não sei se ele é importante lá, mas pelo menos útil ele tem sido. O Flamengo, de vez em quando, dá algumas sortes de emprestar, de repente, alguns jogadores que não são tão impactantes aqui pra gente, quando sobem ao profissional, mas quando jogam fora do Brasil, conseguem se adaptar. Daqui a 1, 2 anos a gente esquece o cara, quando vai ver ele tá sendo negociado por uma cifra gigante, o Flamengo mordendo ali uma cláusula de venda futura. Aconteceu acho que com o Otávio isso recentemente. Quando a gente vende o Muniz começa a ir muito bem, a gente já começa a cogitar uma hipótese ali de repente, numa futura mega venda, a gente ter aquele acesso a aquela parcela lá de clube formador e tudo mais. E no caso do Verton, que foi o jogador que passou pelo profissional aqui mais recentemente, e talvez até jogue o próximo jogo, não sei o que a gente vai precisar, o que vai ser necessário ali no jogo. Ele é um jogador que no Flamengo certamente não vai ter tantas oportunidades depois que a gente tiver com o nosso time titular completo, porque a gente vai ter a volta ali dos uruguaios, os uruguaios voltando naturalmente, por mais que a gente precise de um ponta eventualmente ali, a gente não tenha, por exemplo, o Cebolinha e tenha o Bruno Henrique canse. Tendo um monte de meio campista de volta, pelo menos 2 deles ali titulares, né, Arrascaeta e De La Cruz, muito provavelmente o Tite vai fazer o que ele faz quase sempre, que é improvisar o Gerson em algum lugar, ou de repente colocar mais um volante ali para poder soltar um pouquinho mais o De La Cruz, e aí esses moleques vão ficar cada vez mais para o final da fila. E aí a gente está falando de jogadores que já não conseguem mais jogar pelo sub-20, né? O Verton, eu acho que se consegue jogar pelo sub-20, ele deve estar muito no final desse ciclo aí de sub-20, eu imagino que já não consiga mais jogar, e aí no Flamengo o moleque vai ficar ali, entre aspas, apodrecendo sem ter muita oportunidade. Já que o Flamengo pretende até fazer mais investimentos na base, ó, no profissional, e isso vai tirar espaço da base, talvez o Lohan continue tendo oportunidade por ser um jogador mais diferente, eu acho que faz todo sentido a gente pensar em destinar esses jogadores para algum centro que tem alguma visibilidade. Portugal tem alguma visibilidade, está na Europa e tudo mais. Portugal é um lugar que o próprio jogador não vai enfrentar muita barreira linguística, então, assim, é menos uma variável para dificultar a adaptação do jogador, e aí se a gente diminui as variáveis que podem prejudicar o jogador, a chance de repente dele prosperar, como parece estar acontecendo com o Noga, é maior, e aí se o jogador começa a conviver melhor na Europa, começa a adaptar mais ao futebol europeu, daqui a pouco, quem sabe ele não está tendo oportunidade num time de média prateleira, porque, porra, não dá pra gente dizer que os clubes que estão procurando eles aí são relevantes, daqui a pouco ele está no clube de média prateleira e o Flamengo tentando exercer ali o direito ali de 30% de uma futura venda ali para poder voltar para o Flamengo parte do investimento que a gente faz até na própria base, enfim. Eu acho que o Flamengo faz certo em encontrar um destino para esses jogadores que no profissional parecem que não vão ter oportunidade. Tem até a notícia aí de que talvez a venda do Wesley mude o perfil do Flamengo no mercado. Né? Se o Flamengo fizer uma boa venda com o Wesley, o Flamengo vai precisar mudar o perfil do mercado. O que significa isso? Significa que eu vou vender a base para poder contratar jogadores mais prontos para o profissional e, consequentemente, como resultado imediato disso, eu vou tirar a oportunidade da base ganhar a minutagem ali no time profissional. Então, eu acho que o movimento vai ter que ser o que a gente está habituado a fazer, que é vender a base, mesmo que por cifras menores, para no cumulativo ali a gente conseguir bater as nossas metas de venda. Teve uma live que a gente fez, eu, você e o Rafa, a gente até falou sobre meta de venda, que o Flamengo está muito perto de bater isso já, e preservar jogadores importantes, como o próprio último tema que a gente falou, que é o caso do Pedro. Com um clube com capacidade financeira gigante, como o Flamengo tem, e um dos segredos para isso são as metas de venda serem batidas quase todos os anos.
que vão fazer o Flamengo potente o suficiente para não perder esses caras, não perder um Fabrício Bruno, que apesar do Flamengo ter tido a intenção de vender, o Flamengo hoje tem envergadura financeira para oferecer um salário que compita com clubes menores da Europa e, portanto, os jogadores optam por permanecer aqui. Então, assim, eu acho que a saída inevitavelmente precisa ser essa hoje. Se amanhã ou depois, com um estádio pela frente, com uma receita de 2 bilhões, o Flamengo puder diminuir a necessidade de venda, aí a gente pode pensar em, de repente, aproveitar melhor a base. Se é que a gente vai ter uma base competitiva o suficiente para participar do profissional do Flamengo lá na frente. Mas hoje eu acho que o movimento vai ser o que a gente está habituado a ver no Flamengo. Se desfazer desses moleques aí, muitos deles não têm não tem capacidade para realmente se consolidarem como profissional, então a gente precisa dar um destino para os moleques. Muito bem. E eu sou favorável demais, mano. O Verton, por exemplo, depois que a galera voltar da Copa América, né? Dependendo dessa janela de transferências aí, que até agora a gente não sabe se vai ter Paquetá, se vai ter Claudinho, se vai ter Bochecha, se não vai ter Marcos Antônio, se não vai ter ninguém, né? De repente, aí, talvez só com a volta dos caras da Copa América, já fique mais difícil pro Verton ter oportunidades, né, cara? E teve até suas oportunidades ali na. Mas, cara, sinceramente, eu sou favorável sempre ao menino ter mais tempo de jogo, mais oportunidade, bater asa mesmo. Então, pô, sou favorável à venda e pela cifra que tá rodando aí, né, em torno de 6, 7 milhões de reais, eu acho que é uma venda legal aí para a carreira dele. Espero que eles dê bem aí também no futuro. O Flamengo mantém 30% de passe, né, de uma futura venda que é importantíssimo. Então, de repente, se ele estoura lá nesse Leixões de Portugal aí, onde a pressão vai ser muito menor, pode ganhar um pouco mais de minutagem, pode melhorar a parte física, né, para conseguir aguentar jogar mais minutos. De repente pode ser bom para todo mundo no futuro isso daí. Então, cara, toda a sorte do mundo aí para o nosso menino Verton. Agora, Diegão, nem faço nem ideia de onde tá. Então, se de fato eles correrem atrás do Diegão, tá ótimo, tá tranquilo. E o Noga não tem nem o que falar, né, velho? Noga já estava lá. Então, para quem estava lá e vai continuar, não tem como ser ruim para a gente. Tá ótimo, tá maravilhoso também. De fato, arrecadar fundos aí para manter um time mais competitivo e ainda mais forte. E falando um pouquinho sobre isso, né? A notícia sobre Claudinho mantém a mesma. Parece, né? É chato falar de Claudinho, eu não suporto, cara. Aquele outro, por exemplo, também eu não falo mais, né? Não vou nem citar o nome dele, não falo mais. O Claudinho, essa vai ser a última vez, mano. Se esse ano não rolar Claudinho, pode acontecer a notícia que for, velho. Eu só vou falar o nome desse cara se assinar o contrato. O dia que chegar no aeroporto, eu falo o nome dele. Então, não sei vocês aí, a campanha da Netflix aí, como é que chama? A série do Netflix aí de Claudinho, para mim tá na última temporada, seja pro bem, seja com final feliz ou seja com final triste, Renan Lopes. Né? Agora, sobre o Paquetá, tá acontecendo, né, nos burburinhos da imprensa aquilo que a gente mais imaginava, né? Que o West Ham não vai vender, não vai emprestar e praticamente o Flamengo desiste aí do Paquetá. Cara, eu nunca levei a sério a possibilidade do Paquetá jogar no Flamengo, mas a notícia de momento é essa. A notícia de momento é essa.